Mulher humilha a empregada e o jardineiro sem saber quem eles realmente eram. A viúva de um milionário ainda vestia o luto quando seu amante entrou pela porta de sua casa. Ela não derramava uma lágrima sequer e o seu sorriso era assustador. Quando os empregados da casa a confrontaram, ela os demitiu imediatamente e os humilhou com requintes de crueldade. Mas a verdade viria à tona e o sorriso dela seria desfeito. Margot tinha acabado de perder o marido, um grande empresário chamado Jean-Pierre Leblanc. Não fazia nem mesmo um ano que eles haviam se casado, mas nem mesmo se aquele casamento fosse uma união de várias décadas, o frio coração da jovem viúva estaria magoado com a situação. Na verdade, ela estava eufórica e tudo o que fazia desde o momento em que jogou fora o seu anel de casamento era planejar em como começaria a gastar a grande fortuna que estava para herdar ao lado de seu amante. Margot nunca amou Jean-Pierre. Eles se conheceram durante um desfile de modas em que a moça trabalhava como recepcionista e mesmo com todas as lindas modelos à disposição, o empresário acabou ficando fascinado com a beleza da moça que conferia o nome nas pranchetas na porta de entrada do salão. A princípio, ela simplesmente não deu nenhuma confiança. Só que ao saber, através de uma amiga, que o coroa que estava dando em cima dela era dono de diversas empresas, a garota ambiciosa já começou a abusar de seu charme para fisgar de vez o bom partido que dizia estar fascinado em seus lindos olhos. Margot sempre guiou sua vida sob o objetivo de um dia se tornar uma mulher rica. Modelo frustrada, ela se esgueirou por diversos caminhos duvidosos por não ter dado certo nas passarelas. E por diversas vezes tentou aplicar muitos golpes do baú na esperança de alcançar o seu objetivo. Até aquela noite, ela já havia namorado diversas personalidades da alta sociedade, já que a sua beleza era um fato comentado e cobiçado entre os figurões. Juízes, políticos, médicos, promotores e empresários. Ela gostava de se vangloriar com as amigas sobre a forma que conseguia seduzi-los e conseguir muitos favores. Mas ao perceber como Jean-Pierre estava completamente hipnotizado, ela sabia que aquele homem seria sua galinha dos ovos de ouro. Margot saiu com o empresário naquela mesma noite e desde então nunca mais saiu de sua casa, onde passou a morar mesmo antes de se casarem. Para o empresário, aquilo era motivo de orgulho, pois ele amava exibir para os amigos ricos a jovem e bela mulher que tinha conquistado e não demorou em se casar com ela, já que era um homem bastante inseguro e que tinha medo de ser trocado a qualquer instante. O que Jean-Pierre não sabia era que, apesar de ter feito uma grande festa e assinado os papéis do matrimônio, isso jamais garantiu que Margot se tornasse uma mulher fiel, ainda mais que ela já possuía um amante muito antes de conhecê-lo. Margot era completamente apaixonada por um homem chamado Homero. E desde a adolescência, ele a ajudava a escolher os alvos com quem ela iria se envolver, para que os dois pudessem usufruir da riqueza das vítimas como se fossem verdadeiros sanguessugas. Só que Jean-Pierre tinha se entregado de bandeja aos encantos da jovem. E sempre que ele saía ou viajava, a bela moça corria para os braços do amante e desabafava sobre a pressa que tinha em se livrar do homem grudento e submisso que era o empresário. Ela dizia sentir uma espécie de repulsa pelo próprio marido, já que só tinha se envolvido com ele por causa do dinheiro. Mesmo com as roupas mais luxuosas e a vida de mais alto padrão que já tinha conseguido alcançar, era nos braços do amante que ela realmente se sentia feliz e realizada e sempre lamentava o momento em que precisava voltar para casa para ficar do lado do esposo. Certo dia, durante o almoço, Jean-Pierre sentiu uma forte dor no peito e teve que ser levado às pressas para o hospital. Ele havia sofrido um ataque cardíaco e precisava passar por uma cirurgia. Por causa da recomendação médica, que praticamente o obrigou a ficar por 2 semanas na clínica especial que só milionários costumam frequentar, Margot sentiu-se confiante para fazer o que parecia inimaginável. Ela levou o amante para dentro de sua casa.
Na ausência do marido, Margot apresentou o amante para os empregados como se ele fosse um de seus primos distantes. E durante muitos dias, os empregados da casa o viram usando a piscina, malhando na academia particular de Jean-Pierre, levando amigos para usarem a quadra sintética de futebol. E quando todos se recolhiam para suas casas, que também ficavam nas dependências da mansão, tal sujeito simplesmente ficava a sós com a esposa do empresário e ninguém estava mais autorizado a entrar por aquela porta depois do pôr do sol. A primeira pessoa a questionar Margot sobre a estranha relação que ela tinha com o tal primo foi Ivan, o jardineiro que vivia e trabalhava na casa desde que era criança. Ele era irmão de Valquíria e ambos eram filhos de uma empregada falecida que por muitos anos prestou serviço naquela casa. Margot não gostou nada do questionamento do jardineiro e até mesmo se sentiu como se estivesse sendo desafiada. Você precisa colocar essa gente no lugar delas antes que seja tarde demais, o amante sugeriu. A patroa então convocou uma reunião e deixou bem claro que não toleraria mais nenhum tipo de questionamento sobre a vida, intimidade ou qualquer coisa que estivesse relacionada à vida dos patrões. Não satisfeita, ela mais uma vez se vangloriou por causa do poder e influência que tinha sobre o marido. E por isso, o próximo que saísse da linha seria demitido conforme a sua vontade. Ivan, que era um homem bastante tímido e humilde, acabou baixando a cabeça e prometendo que não iria mais se envolver na vida da patroa, mesmo sabendo que aquele homem de primo não tinha nada. Nós não podemos bater de frente com essa mulher, Ivan, sua irmã comentou depois. Não deveria ser assim, isso tá muito errado, Ivan respondia. Os dias se passaram e enquanto a ambulância entrava pelo portão da mansão carregando Jean-Pierre de volta para casa, o amante de Margot saía pelos fundos dirigindo um carro que ela mesma havia comprado em seu nome. Aquilo era revoltante para todos que sabiam a verdade, mas eles também sabiam que aquela mulher infiel tinha, de fato, um grande poder sobre o patrão e não compensaria bater de frente se quisessem manter seus empregos. Acontece que em menos de 3 semanas após voltar para casa, Jean-Pierre teve um segundo ataque cardíaco e por mais que os médicos tivessem feito de tudo para salvá-lo mais uma vez, o empresário não resistiu e acabou falecendo horas depois da nova cirurgia. No velório, somente os amigos mais próximos demonstravam algum tipo de tristeza pela partida do empresário. Margot, por trás de seus óculos escuros, observava cada rosto e cada detalhe nas pessoas que em breve se livraria, já que pretendia vender a mansão e todas as empresas antes de sumir no mundo com seu amado amante. 1 hora após o enterro, a viúva dispensou todas as pessoas que ainda insistiam em prestar condolências. E assim que o último amigo do falecido marido finalmente foi embora, ela pegou o telefone e ligou para o seu amante, dizendo em alto bom som que o sonho finalmente tinha se tornado realidade. Não demorou nem 2 horas para o amante da viúva entrar pela porta da frente da mansão. O jardineiro Ivan chorava enquanto colhia flores no jardim para levar ao túmulo do patrão. E quando ele viu Margot abrir a porta e correr para os braços do sujeito que há poucos dias ela chamava de primo, seu sangue ferveu e ele a confrontou outra vez, questionando a respeito daquele homem. Foi então que Margot o chamou até a sala e também mandou que chamasse a irmã. Ela anunciou que os 2 empregados mais antigos daquela casa estavam demitidos e que eles não poderiam mais morar na casa que era cedida pelo antigo patrão. Não satisfeita, ela pegou a taça de champanhe que tomava junto do amante e derramou no tapete da sala. Se vocês ainda quiserem receber pelo menos os seus direitos, limpem essa sujeira que eu fiz agora mesmo ou vou chamar a polícia e dizer que vocês tentaram me roubar. Vocês acham que eles vão acreditar na mais nova milionária do pedaço ou em pé rapado feito vocês? Quando Valquíria se preparou para limpar o tapete e aceitar aquela humilhação, Ivan segurou no braço da irmã e enxugou suas lágrimas. Chega disso, nós vamos atrás dos nossos direitos. Margot e o amante caíram na gargalhada e começaram a jogar nos empregados os petiscos que comiam. Enquanto eles sentiam os pedaços de comida batendo em suas costas, Margot os xingava e os humilhava de todas as formas imaginadas, fazendo eles saírem pela porta dos fundos conforme carregavam suas malas. Isso mesmo, busquem seus direitos, seus vagabundos pobres. O jardineiro e a empregada sumiram do alcance dos olhos da viúva milionária. O que ela não sabia era o que estava por vir.
No mês seguinte, Margot recebeu um comunicado da justiça de que o corpo de seu falecido marido seria exumado para a retirada de uma amostra de pele. O que estão pensando? Acham que eu matei aquele nojento? Ela gritou na cara do oficial de justiça enquanto assinava o documento. Pode investigar à vontade. Devem pensar que eu envenenei aquele velho para ficar com a herança. Ele morreu sozinho, já era um velho gagá. Ela continuava enquanto o homem ia embora. O poder e a riqueza subiram tanto a cabeça de Margot que a única coisa que ela pensou naquele instante é que o corpo estava sendo exumado para algum tipo de investigação. Ela só entendeu o que estava acontecendo quando aquele mesmo oficial de justiça retornou à sua casa no mês seguinte e com um novo documento na mão. Era uma carta de despejo e a revogação de boa parte dos bens que tinha herdado. Margot entrou em choque ao descobrir do que se tratava. O corpo de Jean-Pierre tinha sido exumado para que fosse retirada uma amostra de DNA. E essa amostra acabou provando que tanto o jardineiro quanto a empregada eram filhos bastardos do empresário que, antes de conhecer Margot, acabou tendo um caso durante muito tempo com a antiga empregada. Apesar de ter ficado com o carro, o único bem que o milionário adquiriu depois que se casaram, pelas leis do país em que viviam, os filhos ficariam com tudo que o milionário construiu e comprou antes de se casar. E isso deixou a ambiciosa amante completamente louca. O amante a largou semanas depois, assim que percebeu que ela estava acabada. Margot ainda tentou aplicar um novo golpe do baú em um amigo de Jean-Pierre. Mas agora todos já sabiam que ela era capaz para conseguir riqueza. E até onde se soube, a última notícia que o ex-jardineiro e sua irmã tiveram dela é que ela estava internada em uma clínica psiquiátrica. Muitas pessoas colocam o dinheiro e a sede por poder acima de seus próprios princípios e do respeito ao próximo. Talvez se Margot tivesse tratado bem os verdadeiros herdeiros de seu marido, ela jamais teria terminado dessa forma e possivelmente eles nem mesmo seriam motivados a irem atrás de seus direitos. E vocês, amigos? O que acharam dessa história? E se fosse você um dos filhos do milionário? Abandonaria tudo e deixaria para a arrogante patroa? Ou também correria atrás do que era seu por direito? Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e fiquem com Deus!